Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E, assim, desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E, assim, foram a Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor, hoje, tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E, assim, ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância, a distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque, por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não te vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E, tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para o outro lado, e Eliseu passou. Glória a Deus. Eu fiz a leitura no segundo livro de Reis, capítulo de número 2, versículo 1 até o 14. Aqui nós temos um relato maravilhoso a respeito de Elias. E agora, este capítulo fala que Elias foi elevado ao céu, em um redemoinho, e que Eliseu passa agora a ser o seu sucessor. Aqui fica para nós uma grande lição, e nós temos que tirar a lição disso mesmo, um grande aprendizado para a nossa vida cristã. Se nós quisermos ser pessoas de acordo com os ensinos da palavra de Deus, abençoados, homens e mulheres, jovens, nós precisamos que alguns princípios da palavra de Deus
esteja presente e atuante nas nossas vidas. Existe na nossa vida cristã basicamente quatro estágios. E aqui fica representado nestes quatro lugares aonde Elias foi e o seu servo Eliseu foi junto com ele. Veja, hoje nós estamos vivendo dias de pressa, de correria, de agitação, e falta às vezes um pouco de tempo para meditar com mais profundidade na palavra de Deus. A Bíblia não basta apenas lê-la, nós temos que meditar na palavra. Nós precisamos tirar tempo, dedicar tempo com a palavra de Deus. Então vamos meditar aqui em cada desses quatro lugares onde foi Elias e Eliseu fez questão de estar junto. Eliseu não queria apartar-se do seu senhor, do profeta Elias. A amizade era profunda entre os dois. Eliseu desfrutava do privilégio de ser amigo de Elias, de Deus ter dito para Elias, né, para que chamasse Eliseu, para estar junto com ele. E agora Eliseu ia ser o seu sucessor. Então nós vemos aqui que o primeiro lugar que o Senhor, ou seja, de Eliseu, né, Elias, ele foi para Gilgal. Gilgal tem um nome, é um lugar, né, que significa removido. Removido. Nós podemos ver no versículo 2, e também, deixa-me ver aqui na palavra aqui. Nós podemos ver também no versículo 9 o seguinte: o povo que saiu do Egito, todo o povo que saiu do Egito foi circuncidado. Todo o povo que saiu do Egito em direção à terra de Canaã, por ordem do Senhor Deus, foi circuncidado. Agora, o povo, devido à sua grande murmuração, conforme ia caminhando, o povo ia murmurando, questionando a liderança, questionando o processo. E eles, diz a palavra que eles morreram lá pelo deserto. E surgiu uma outra geração. A geração seguinte, ela não foi circuncidada. Então, a palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo de número 6, o Senhor Jesus tendo um diálogo, uma conversa com Nicodemos naquela noite, quando ele foi procurar Jesus para conversar com ele, o Senhor Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. Então, a palavra de Deus nos diz que o que atrapalha o crescimento do cristão é a carne. O cristão é um ser espiritual. É um novo homem em Cristo. O seu corpo físico é uma coisa. Agora, ele é um ser espiritual. Então, sendo espiritual, um homem ou uma mulher de Deus, um jovem ou uma jovem, que nasceu não da vontade da carne, nem do varão, conforme diz mesmo em João, no capítulo 3, mas que nasceu segundo a vontade de Deus, passa a ser então um homem espiritual, uma pessoa espiritual. Então, o que atrapalha o crescimento do cristão é a carne. A carne do cristão, a carne do homem, é um grande inimigo do homem. O homem de Deus tem três inimigos básicos: o mundo, Satanás, que é o diabo, e a carne. E todos os dias o homem precisa tomar muito cuidado
para ser espiritual e não ser um homem carnal que vive segundo a carne, segundo os padrões da carne. Por exemplo, toda pessoa que não nega a carne, ou seja, o seu eu, não sabe e não compreende o que é a vida espiritual. Existem muitas pessoas que não sabem e que não compreendem o que é a vida espiritual, porque são pessoas que vivem segundo a carne. O segundo lugar onde foi Elias e Eliseu significa Betel. Aí nós nos lembramos do livro de Gênesis, capítulo 12, verso 8. Betel era um lugar onde Abraão edificou um altar ao Senhor. Betel significa, é a casa de Deus, é o lugar para a comunhão com Deus. Gênesis capítulo 13, versículo 3 e 4. Tem um outro local para onde eles se deslocaram, chamado Jericó. O significado mais claro de Jericó está no livro de Josué, capítulo 6, versículo 26. Jericó foi um local amaldiçoado. Foi um local amaldiçoado por Josué após a conquista. E tem um grande significado na palavra de Deus. Que nós não temos que lutar somente contra a carne, que é Gilgal, e nem contra o mundo, mas nós temos que estar em Betel. Betel é o lugar de vencer o mundo. O Egito na Bíblia significa mundo. Jericó era um lugar de batalhas. O inimigo é vencido com oração e com a palavra de Deus. Veja toda esta simbologia entre Gilgal, Betel, Jericó. Então, o último local que eles se deslocaram foi para o Jordão. Cruzar o Rio Jordão significa vencer a morte. É o arrebatamento da igreja. Devemos atravessar o Jordão. Devemos vencer a morte mental e espiritual. Isso é muito importante. Existe muita pessoa, muita gente que espiritualmente está morta, mentalmente está morta. Eu sugiro para a tua leitura a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10, versículo 11 e versículo 12. Você e eu, nós precisamos nos preparar para o arrebatamento, seja coletivo, seja na nossa partida individual. Somos pessoas de Deus. Nós precisamos de preparação. Nós precisamos de levar a palavra de Deus a sério, as coisas de Deus a sério, os assuntos de Deus a sério. Eu estava lendo alguns dias atrás, uma reportagem de especialistas, e eles falaram sobre comportamento humano, e eu peguei um dado muito interessante, eu vou deixar aqui para você, a respeito do tempo. As pessoas gastando tempo, né? Então diz que 75% do tempo, acredite nisso, ele é gasto com o passado. Como é que pode uma pessoa gastar 75% do seu tempo com o passado? O que aconteceu lá no passado? As pessoas ainda hoje gastam muito tempo remoendo, querendo reviver o passado. O que está no passado tem boas razões para estar lá. O próprio nome diz passado. Mas tem muita gente que ainda hoje está presa ao passado e não conseguem se livrar do passado. Muitos sofrem pelas coisas do passado. Vivem hoje sofrendo as consequências do passado,
presas ao passado. Mas Jesus garante libertação. Jesus garante libertação do passado. Este tempo, 75% que as pessoas vivem presas no passado, poderia ser usado melhor, com mais sabedoria, com mais proveito, para o hoje, para o dia de hoje. O passado, para muita gente, hoje, as pessoas estão presas nele como se fosse uma grossa corrente, com aquela bolona grande e pesada de ferro. E as pessoas não têm libertação. Alguns até querem servir a Deus, querem fazer algo para Deus, querem dedicar as suas vidas a Deus, mas tem uma grande corrente grossa e uma grande bola de ferro que os impede de viver em liberdade para servir a Deus e viver uma vida boa, agradável, útil, proveitosa para Deus. Mas são prisões espirituais. O passado deve ser para nós não uma grossa corrente com uma grande bola de ferro, não. O passado deve ser para nós uma escada. Deve ser para nós uma escada e nós temos que subir degrau por degrau e deixar o passado para trás. É passado. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar para o alvo, Senhor Jesus Cristo, o céu, a eternidade. Um pastor, um certo dia pregando, ele pegou uma corda enorme, mais de 100 metros, e uns 5 centímetros da corda, na pontinha que está na mão dele, da corda, estava pintado de vermelho. E aquela igreja que ele estava levando aquela mensagem, falando sobre valores, sobre a vida, sobre a eternidade, ele desenrolou aquela corda e ele disse então para as pessoas: preste atenção, esta pontinha vermelha da corda é a nossa vida aqui na terra, é os anos de nossa vida aqui na terra. E todo esse resto da corda branquinha, a corda era bem branquinha, este resto da corda que vocês estão vendo, imagine como se fosse uma corda que não acabasse nunca, como se fosse uma corda sem fim. E as pessoas olhando, ele disse: olha, nós gastamos, a maioria das pessoas gastam o tempo com estes 5 centímetros, essa pontinha vermelha aqui. Tudo que a pessoa faz é em função desses 5 centímetros, desta pontinha. E o restante branco da corda é a eternidade, algo sem fim. Com muita tolice, as pessoas gastam todo o seu tempo investindo tudo que tem, tudo que sabe, tudo que pode nesses 5 centímetros tão pequenininho da corda. E o restante da corda, que é a eternidade, as pessoas não estão avaliando, não estão investindo nada para além dessa marquinha vermelha, dessa pontinha da corda. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que estamos plantando, semeando. Observa que 75% os especialistas disseram é gasto com o passado. 20% é gasto com o futuro. As pessoas passam 20% do seu tempo projetando a sua vida para o futuro. Sonham, projetam, projetos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. As pessoas sonham e projetam. 20% para o futuro. Somados aos 75%, quanto que sobra? Apenas 5% sobra para o dia de hoje. Veja, o passado já foi. Ninguém pode voltar e viver novamente o passado. O futuro ainda não chegou. Então, 5% do tempo as pessoas têm no seu presente. 5% é hoje. E nós precisamos dar uma meditada na palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Nós devemos investir tempo no nosso hoje. As coisas começam a partir de hoje. As coisas começam a partir de agora, a nossa semeadura.
as coisas que estamos semeando, plantando, nós vamos colher. Nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nós temos que investir para a eternidade. Muito da nossa semeadura nós não vamos colher aqui, mas nós precisamos semear. Nós vamos semear e vamos colher para a glória de Deus. Que você medite na palavra do Senhor, que você volte a sua mente, o seu coração para as coisas de Deus. Segundo Reis, capítulo 2, verso 1 a 14, lembre-se, Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Lembre-se que 75% do tempo é gasto com o passado, 20% é gasto com o futuro e sobra 5% para o hoje. Quanto tempo você tem investido na obra de Deus, na sua própria vida, na sua família? Medite mais na palavra de Deus e que o Senhor te abençoe rica e poderosamente no nome de Jesus. Que você seja sempre uma bênção para Deus. Que você seja sempre uma bênção para você mesmo, para a sua família, para o próximo. Que o Senhor te abençoe e guarde muito, no poderoso nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, recebe o meu abraço, que o Senhor te abençoe e prospere cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém.